Bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do programa de doses de atualização com o tema tomada de decisão na infecção após a artroplastia total de joelho. Estou acompanhado aqui com uma mesa muito brilhante e vários colegas, como o Dr. Marcelo Kubota, Dr. Idemar, o Dr. Mauro Sales e o Dr. Dilamar, nosso amigo Dila aqui de Recife, Demar do Rio, Kubota de São Paulo e o Mauro também de São Paulo. Então, vamos fazer um bate-papo aqui sobre infecção. Acho que eu vou tirar um pouco aquela parte teórica chata que a gente discute em congresso e às vezes fica muito monótono, que fica repetitivo. E queria fazer a vida como ela é, né? Na realidade, o que que a gente faz, não o que que a gente ouve em aulas e o que que a gente acaba falando que faz e muitas vezes nem faz, né? Então, eu vou passar por uma coisa muito mais prática, e às vezes o Mauro fica até bravo, né? Porque a gente acaba entrando na área dele de uma maneira muito errada e ele está aqui para corrigir, ele vai ser o nosso contraponto, né? Do ponto de vista mais clínico, mais da infectologia, do que o dia a dia do cirurgião, que às vezes faz uma coisa e às vezes, muitas vezes, sem um respaldo científico. Então vamos lá começar com a infecção, que é o nosso fantasma, né? Eu acho que é o demônio de toda a prótese de joelho, é o que a gente tem mais medo, é a infecção quando a gente faz uma prótese, né? E aí, em relação ao preparo do paciente, Kubota, a sua rotina, assim, de dia a dia de consultório, como é que você pede em relação, vamos direcionar, vamos ficar falando de avaliação clínica, cardiológica e tal, mas no geral, mais direcionado a uma infecção. Você tem algum cuidado especial ou não? Eu vejo é um prazer aí estar com todo esse time aqui. A gente direcionando mais para a parte de riscos de infecção, eu acrescento sempre no pré-operatório a urocultura e a cultura lá, o swab nasal da mucosa nasal. E se o paciente tiver, a gente sempre questiona algum problema dentário, a gente avalia na parte de exame físico, lesões cutâneas, parte de circulação, micose, esses casos assim merecem uma atenção especial e de repente a gente até reprogramar a cirurgia. Então essa é a preocupação maior. Essa parte de proteínas assim, eu não tenho costume de fazer a avaliação do paciente, não. E você, Demar, como é que você conduz aí, ó, o seu pré-operatório? Principalmente cuidados gerais, né? Eu acho que nós temos que ter uma avaliação muito boa e procurar otimizar nossos pacientes. Eu acho que isso parte do princípio de você ter a avaliação clínica, eu deixo isso a cargo do clínico, essa parte de proteína, mas a parte nutricional me preocupa um pouco, e também com a parte de tomar banho 3 dias antes, pelo menos, com sabão à base de clorexidina, e essa parte nutricional é interessante. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque faz parte da otimização dos pacientes, né? Obviamente que aqueles pacientes que têm algum foco infeccioso, isso tem que ser tratado antes da cirurgia, né? Basicamente é isso. Tá, Dilamar, alguma coisa diferente? Nos preocupa muito, Luso, em relação à avaliação dos pacientes do ponto de vista vascular. É muito comum você pegar um paciente com a alteração vascular crônica e, além do que todos falaram anteriormente, eu me interesso muito em buscar uma avaliação com vascular para poder a gente minimizar alterações do ponto de vista de isquemia vascular. Eu, antes de passar para o Mauro, assim, eu vou dar a minha opinião também. No dia a dia, se é um paciente relativamente jovem, vamos dizer, entre 55, 65, 70 anos no máximo, um cara, porque tem você conversando com o paciente, você já vê, você percebe até a avaliação dentária, você até fala com ele, fazer um exame clínico minucioso, mas eu não tenho de rotina, ó, você tem que procurar o dentista, eu vou te pedir uma avaliação que eu examino a pele, examino, você dobra o joelho, estica, vê os pés, vê a parte vascular, pulso, dá aquele exame geral nosso de pré-operatório,
e também não faço de rotina suave nesses pacientes. A gente sabe que a literatura mostra, se achar, se tiver um- uma, uma bactéria, você tem que descolonizar, e você consegue fazer isso rapidamente, mas eu acabo não fazendo. Agora, em caso você pega um paciente mais debilitado e você vê que está consumido, ou você vê até num sorriso, que você percebe algumas alterações, principalmente pacientes mais humildes, às vezes não tem um cuidado tão importante, ou mais idosa, que fica um pouco mais largado pela família, aí eu vou investigar um pouco mais. Mas, no geral, eu não faço de rotina nesses pacientes que se apresentam nutricionalmente bem, né? Mas, Mauro, pode descer além agora, hein? O que você acha mais importante aí no Olá a preparo? todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os colegas que estão aqui. A Infec se preocupa muito com isso. Eu acrescentaria, assim, na prática, no dia a dia, o que nós fazemos? É que eu sugiro que vocês façam. Se for uma prótese de revisão, é muito diferente de uma prótese primária. Se o paciente tiver um risco muito grande, diabético, cardiopata, obeso, ou paciente que já tem várias infecções prévias de pele, a gente precisa tomar um cuidado com esse paciente, porque ele não é, como o Lúcio falou, aquele paciente que tem pouca morbidade, que é mais jovem, assim por diante. Então, como é que a gente prepara? Primeiro, o que eu sugiro? Sugiro que vocês se preocupem em perguntar a vacina do paciente idoso, porque uma vacina de pneumococo pode prevenir uma infecção por estreptococcus numa prótese. Vacina de Covid, porque um paciente operando com Covid, mesmo que leve, pode ter risco de infecção. E o que nós fazemos no dia a dia, acrescentando, a gente estabelece score de risco. Então, se o paciente tem um risco muito grande, por exemplo, numa prótese de revisão, mesmo que seja uma prótese que é asséptica completamente, aí a gente precisa discutir caso a caso, individualizar nesses casos mais específicos. Obrigado, gente. Ô, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpa. Que score de risco você costuma usar? Deixa eu dar bom dia para todo mundo e Oficialmente, agradecer também. Eu não esqueci, pô, desculpe, agradecer a vocês aí. no dia a dia, com muita frequência, né, e a gente se sente em casa. Então, nós utilizamos oficialmente o score de cálcio, chama Charlison. E nos pacientes com cálcio acima de 5, nossos trabalhos mesmo, a gente tem visto que isso muda a taxa de infecção. Então, a gente precisa desenhar um ensaio clínico melhor, mas eu acho que esse paciente tem que ser discutido caso a caso. Obrigado. Ô, Lúcio, Então, tá. só opinião nossa, em relação a isso, é sempre mandatório que a gente tenha de braço de lado um infectologista para te ajudar nessa parte clínica, porque muitas vezes foge alguns dados interessantes que a gente tem com o paciente e o infectologista tem essa vivência muito maior do que a gente, do ponto de vista Mas você clínico. manda para o infecto todo paciente que você atende? Todo paciente, Antes quando eu da... vou operar, eu faço uma avaliação com vascular, com infecto e com clínico. Eu faço Eu uma só avaliação geral. faço o cardiologista, o clínico, eventualmente vascular se tiver queixa, sabe? Se tiver bem, paciente rígida, não. Mas é interessante aí, né? Você faz avaliação, Indemar, com infectologista antes da prótese? Não, não faço não. Eu normalmente é cardiologista, o clínico e o infecto só naqueles casos em que eu realmente tenho uma suspeita muito grande de infecção, aí eu coloco ele junto. Mas fora isso, não. É, Eu confio no clínico, eu tenho que confiar no meu clínico. é, Ele que otimiza o paciente para mim. Na verdade, eu delego muito, porque a gente já tem tanta coisa com que se preocupar do ponto de vista cirúrgico, que eu mando para o clínico e normalmente eu mantenho um contato bem próximo. próximo com ele e oriento o que eu preciso e ele faz para mim. Então, porque a gente tem muita coisa na cabeça já, rapaz, é complicado isso. Eu acho que nós temos que aprender a delegar um pouco mais. Tá bom, vamos Doutor, passar para o... você tem uma ilusão, um adendo. O infectologista, Fala Pode com o falar. Bob. não, você estava falando infectologista, eu só mando o paciente, peço uma avaliação se o paciente tem algum antecedente. Então, se eu for fazer uma prótese, ele já teve um antecedente de uma pioartrite há 10 anos atrás, ou alguma síntese infectada, seria assim mais para dividir responsabilidade, para você ter o aval do infectologista falando que você está liberado para operar. O Bote, doutor Idemar, eu acho que, com o passar da idade, a gente vai tendo algumas complicações, e essas complicações, para mim, pelo menos, me servem de exemplo. Por exemplo, paciente meu que já teve obstrução intestinal, isso me traz, eu pedi antes uma avaliação com gastro, porque vocês têm um volume muito grande, mas meu volume me traz essa
necessidade de fazer uma avaliação clínica interessante antes. Se o paciente tiver algum sintoma intestinal, essas coisas, eu sempre peço avaliação com gastro para poder ver se ele tem a possibilidade de ter obstrução intestinal pós-operatória. Eu me precavo antes das possíveis complicações. Tá bom, vamos tocar, senão a gente não chega. Eu Então, vou vamos embora. lá. No preparo do paciente, o Demar já falou que orienta 3 dias antes banho com clorexidine, né, Demar? Isso. E, Sabão. e no intra, alguma coisa diferente da limpeza na cirúrgica, tricotomia. Fala um pouco sua rotina, Kubota. O que você faz aí? Não, a gente orienta o paciente a tomar banho com a esponjinha de clorexidine, o shampoo de o clorexidine desgermante. Tricotomia, por orientação aí de todos aí do Pavis, tudo só na sala cirúrgica. E a profilaxia de antibiótico lá, que a gente segue o protocolo da cefroxime. Tá. Eu vou me colocar agora no meio. Eu também, alguns hospitais dão banho 2 horas antes, no momento da internação com clorexidina. Eles pedem para fazer. E alguns hospitais dão a clorexidina para o paciente fazer esse banho, não passar no cabelo, né? Normalmente eles falam, e para fazer 3 dias antes, né? Então depende muito do protocolo que você está operando, que hospital você faz. Aqui em São Paulo tem um pouco disso. É, Em relação, de Lamar, a sua limpeza, a sua asepsia, você tem alguma rotina diferente? Você vai sempre com uso Ioban? Luso, sempre, depois que a gente coloca o garrote da gente é pneumático, depois que você coloca o garrote, eu peço que faça uma limpeza com clorexidina em todo o membro e depois coloco uma luva estéreo para fazer uma limpeza como se fosse asepsia da cirurgia. Coloco um campo estéreo embaixo e depois a equipe vai se escovar para poder fazer o procedimento inicial. E O Ioban a gente você tira o excesso com álcool ou não? Não, a gente lava com clorexidina germante e passa alcoólica para tirar o excesso. Você já passa o álcool para pintar ou passa o álcool para tirar o excesso? Tira o excesso com álcool e depois, quando for Ah. pintar, a gente pinta com alcoólica também. O que eles têm falado é que quanto mais tempo ficar a clorexidina, mais efeito ele vai fazer na camada da pele. Então, aquele hábito que muita gente tinha de pegar uma compressa, passar o álcool e tirar, o pessoal da CCH tem falado para não fazer. E demora alguma coisa diferente desse preparo? Não, eu não faço nada muito diferente, não. A única coisa é que eu uso clorexidina alcoólica mesmo, para retirar o excesso daquela espuma que fica do sabão. Fora isso, nada demais, não. Mauro, algum detalhe? Tá sem som. E o que funciona é o álcool. Então, se clorexidina ou PVPI, povidine, não tiver com solução alcoólica, a redução de micro-organismo é menor na pele. Então, cada um tem o seu critério, cada um tem a sua característica, mas a base alcoólica da clorexidina é muito importante na hora do corte mesmo. Certo. Agora, indo para a profilaxia. Acho que a gente segue muito a CCH de cada hospital, né? Mas, assim, essa tendência que tem tido alguns trabalhos na academia americana, eu sei que não são trabalhos nível 1, nem com metodologia muito adequada, mas a gente tem notado uma tendência a se prolongar o tempo do antibiótico em pacientes imunodeprimidos, obesos, reumatoides, transplantados, e não apenas as 48 horas ou 24 horas que a gente conseguiu. Sei que isso aí foi um trabalho imenso dos infectologistas e pegarem os ortopedistas e diminuírem. Antigamente, você falava isso no congresso, todo mundo deixava 15 dias. Aí depois de 2, 3 anos, uma semana. E agora acho que conseguiram chegar nos 24, 48 horas e está tendo essa corrente. Então, eu queria saber do Dilamar o que você acha. Você prolonga um pouco
um antibiótico profilático nesses casos ou não? Manter a rotina. Nos pacientes que a gente nota que é imunossuprimido, é interessante que a gente segure o antibiótico, pelo menos do nosso ponto de vista, e orientado pelo infectologista da gente. Por quanto tempo? Agora, 10 dias de antibiótico. 10 dias. Demar, você prolonga? Rapaz, eu passei por várias. Eu sou o mais velho daqui, eu acho, né? Eu acho que eu sou o decano daqui. E nós começamos a fazer a profilaxia com 24 horas, fazia uma dose na indução e mais 24 horas. E o meu sonho dourado sempre foi fazer o single shot, fazer uma só, em paciente eletivo, paciente sem comorbidade. Só que agora a gente está sendo massacrado pela famosa profilaxia estendida, né? Nos pacientes diabéticos, nos pacientes imunodeprimidos. Isso ainda vai dar muita discussão, porque você tem na literatura prós, e mesmo na nossa literatura, que é uma literatura mais específica, ortopédica, você tem prós e contras. Eu, sinceramente, esse negócio do antibiótico profilêutico é meio complicado. Por exemplo, no ligamento, o Fanelli, que é um camarada muito famoso, ele falava para se fazer em multiligamentar antibiótico 5 dias, profilático. Pô, isso não tem sentido. Isso é um negócio meio complicado. Eu acho que se for fazer estendida, na minha opinião, pelo menos 14 dias. Mas a tendência é não fazer. O Bota. Eu sou mais medroso, eu sempre fui a favor de manter o antibiótico mais tempo. Briguei bastante com o CCIH na ocasião que foram introduzindo as 48, 24 horas. E hoje, o que eu faço? Quando o paciente tem risco, com certeza eu deixo o antibiótico no hospital às 48, 36 horas que está internado e prolongo mais 5 dias em casa. E se o paciente não tem risco e clinicamente ele está muito bem nos primeiros 2 dias, acabou a profilaxia do hospital e eu libero sem antibiótico. Agora, Mauro, você viu que são condutas diferentes. Eu sigo mais ou menos a linha do Bota, mas assim eu deixo 24, 48 horas, depende do hospital, eles cortam antes. E gostava de ver o primeiro curativo, assim, ele fica 2 dias só no hospital, né? Então acaba tá sequinho, eu mando embora sem nada mesmo, né? E se tem alguma coisa diferente, a gente deixa um pouquinho mais. Mas 99% dos meus pacientes ficam no máximo 48 horas mesmo de antibiótico. Mas fala aí, Mauro, o que você acha aí dessa evolução? Primeiro, a dose única é completamente sem uma base. Dose única é para você fazer outpatient, prótese em outpatient, como se fosse na América. Então, mesmo com o guideline do CDC, da Organização Mundial de Saúde, eu acho que é completamente irreal. Eu não recomendaria fazer dose única numa prótese nem primária de revisão. Entretanto, se você quiser mudar o esquema de antimicrobiano, não é só prolongar a cefuroxima ou cefazolina. Baseado no score de risco, que a gente usa o cálcio, então nós fazemos terapia preventiva, a gente não fala em profilaxia. Então o paciente fica com outros antibióticos, porque o risco dele é tão grande de infectar, que não vale a pena você falar nessa palavra profilaxia. Só que o tempo de internação vai ter que ser um pouco maior. E o ideal é que o paciente vá para casa sem antimicrobiano, porque se fechou a ferida operatória, aquela cefazolina, cefalexina, só vai induzir resistência. Então, eu não acho correto fazer dose única, também não acho correto estender a terapia antibiótica via oral com cefalexina ou cipro, qualquer que seja, para casa, mas eu acho que em casos específicos com risco muito alto, como um cálcio, eu acho que ele tem que fazer terapia preventiva com antibiótico diferente de cefuroxima. Por quanto tempo, Mauro? É de 3 a 5 dias, ou seja, 5 dias no máximo. Então, se o paciente tem um risco inerente dele, não do procedimento, de ter uma taxa de infecção acima de 5%, uma prótese de revisão com várias morbidades, obesidade, diabetes, fumante, esse paciente, na minha opinião, nem se candidata a fazer profilaxia. Ele tem que se candidatar a fazer um tratamento para diminuir bactérias que sejam multiresistentes e que sejam muito mais agressivas para a prótese. Então, é um pensamento diferente. Falamos na primária, Mauro, na primária. Primária, mesmo na primária, primária, cálcio alto, risco muito alto, na prótese primária. Então, se você quiser fazer profilaxia, é profilaxia 48 horas na primária. E não estender para casa. Não faria dose única e também não faria estendido, porque eu não vejo vantagem nenhuma. Certo.
Em relação a curativo, algum curativo alguém usa curativo a vácuo de rotina? Não, Rotina bota não. não. Só se Rotina tiver não. algum sangramento, assim, com medo que a gente tem É. da manipulação, aí eu recomendo, mas é muito raro. Também só quando tem algum hematoma, alguma coisa que possa Agora ser uma pergunta. drenado. O que vocês têm mais medo? De hematoma no pós-operatório ou de dreno no pós-operatório? Damar Para mim, hematoma. e Demar. Os dois, os dois. Mas se usa o dreno, às vezes não tem hematoma, né? Pois é, mas O Bota. Hematoma, hematoma. É, Eu você tem? procuro eu É. procuro não usar dreno em todos, mas se eu ver que está tendo algum sangramento, eu não titubeio não, eu coloco o dreno no paciente. Demar, como é que é o dreno para você? eu não. Para mim ou para o Dilamar? Para você, Demar. Eu não uso dreno. Normalmente não. Eu faço as próteses primárias e Sem de dreno. revisão sem isquemia. Uso do ácido tranexâmico, Transamin, e o Transamin você pode usar na indução, pode usar local e pode também deixar Pois. oral. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que nós temos tido cada vez menos problemas com sangramento. Então, não uso dreno, não. E Demar? Oi, De Lamar. Dilamar. Dilamar, cara. Dilamar. Luz, Muito mar, viu? Muito mar. Luz, Qual xará? Marcelo, Marcos. a gente usou não, a gente usa o ácido tranexâmico como rotina nas nossas próteses e passou um tempo que não usávamos dreno, só porque é aquele negócio, aparece aquele caso que vai complica, aí você volta para o dreno. A gente teve um paciente que teve um hematoma, mesmo usando o ácido tranexâmico, e aí terminou voltando a colocar o dreno de rotina, por medo, doutor Diemar, nada demais. Eu uso dreno em alguns casos, se eu vejo que não está sangrando, mais ou menos como cubota, aí eu não uso, mas acho que a maioria ainda usa o dreno também. Alguma coisa em relação a dreno, Maurão? Vou discutir dreno, porque tem trabalho que mostra que tanto faz, mas eu também sou mais a favor de não ter dreno, claro, por meu filme. Mas eu queria deixar uma provocação aqui para todos nós e todos os nossos ouvintes. Quanto tempo vocês deixam para retirar os pontos? E por que 3 semanas? Da onde saiu essa história de 2, 3 semanas para retirada dos pontos de uma prótese, por exemplo? Porque fio de sutura é biofilme. E depois de 48 horas tem biofilme para tudo quanto é lugar. Então, essa pergunta está me angustiando um pouco. Eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais isso. Mas eu queria ouvir de vocês. Mauro, eu vou começar então. Eu deixo de 3 a 4 semanas e falo para o paciente assim: olha, eu nunca me arrependi de ter deixado o ponto até cair sozinho, mas já me arrependi de ter tirado antes e aberto a ferida e exposto a prótese. É muito perigoso. A gente sabe que uma cesárea tira ponto em uma semana, e muitas vezes nem se tira e deixa lá. Mas é uma região de dobra, Mauro, até para sentar no assento sanitário, às vezes, se ela escorrega um pouquinho e força a incisão, abre. Eu já tive isso. Então, assim, 15 dias eu não tenho coragem de tirar, e a partir da terceira semana que eu começo a tirar por isso, por um efeito mecânico só, o medo de abrir devido à força que é muito grande de flexão do quadríceps nessa região. Mas vamos lá, Kubota, o que você acha? É a mesma coisa. A cicatriz até aparenta estar boa, mas a gente procura reabilitação acelerada, ganho de arco de movimento, e isso provoca distração, distensão da ferida. E o risco de abrir é grande. E eu tenho caso até de artroscopia, que eu tirei com uma semana, 10 dias, e me arrependi, porque o paciente começa a fazer reabilitação, tem um hematoma, faz aquela pressão intraarticular e acaba fica uma fístula serossanguinolenta lá que demora para fechar. Demar? A mesma coisa que você, Luz. Eu começo a tirar com 3 semanas, exatamente por conta disso. Eu acho que a ferida vai estar mais madura, vai estar melhor cicatrizada e a gente pode fazer uma reabilitação mais agressiva. E de Lamar? Com a gente também, Luso, a gente começa a tirar depois de 3 semanas, 3, 4 semanas, como você, e muitas vezes até a gente se preocupa quando você começa a ter secreção a nível dos pontos, de fato, como o Mauro falou,
a gente fica com medo de ser uma fonte de infecção. Mas é mais perigoso você abrir uma cicatriz, principalmente nossos pacientes aqui são meio desproteinizados e termina ficando mais fácil de abrir a cicatriz do pós-operatório. Mauro, satisfeito, Mauro? Preciso entender e discutir um pouco melhor essa dinâmica, porque o joelho permeado é um problema para todo mundo. Eu acredito que o joelho permeado tenha muita relação com os pontos. Mauro, uma pergunta. Tem fios no mercado que ele é impregnado de antibiótico. Tem alguma validade? Clínicos para isso, que mostra que diminui a taxa de infecção. Então, a gente precisa estudar melhor, claro, mas pelos estudos, os fios impregnados parece que são melhores. Só uma coisa, Luso. A gente tem hoje esses fios absorvíveis que tem, são ranhurados e que a gente pode fazer na pele. Alguns casos da gente que já fez aqui. O que é que vocês falam a favor de colocar esse fio absorvível? Eu não tenho o hábito, não. Eu ainda prefiro o meu ponto simples ali. Estou satisfeito com isso. Eu também Tem alguém prefiro que tem usar o meu experiência? mononylon 340, Monocrilo? bem fino, É. tranquilo, porque ele não tem tensão superficial. E eu acho que esses fios absorvíveis eles vão provocar uma reação. E isso talvez possa favorecer a infecção. Eu não gostaria de usá-los, não. Realmente não tem, e não tenho experiência com isso. Tá. Então, passando a próxima. Fala aí. Não sei se o Lúcio ainda vai falar de prótese infectada, mas se você faz uma cirurgia infectada, aí é obrigatório o uso do fio monofilamentar? Não, se uma prótese infectada, você já tem esse diagnóstico, não acredito. E também estou pensando aqui na minha cabeça se tem ensaio clínico especificamente para isso, e não tem. O que eu penso, na realidade, só para completar esse pensamento, é que os nossos conceitos estão de 2, 3 décadas atrás, e a tecnologia dos fios mudou muito, então talvez a gente tenha que mudar um pouco essa discussão. Eu não posso dizer em termos de estudo, porque eu mesmo não faço isso, mas fazer um pouco mais de aprofundamento nessa discussão para tentar melhorar um pouco essa discussão sobre joelho vermelho associado ao tipo de implante que é fio que a gente coloca nesses pacientes. Mas eu preciso melhorar nessa discussão também. Tá bom. Agora, pegando o gancho aí do joelho vermelho, eu vou fazer uma questão para vocês. É muito comum a gente ter uma hiperemia, e aí não digo nem só o joelho na parte dos pontos vermelhos, mas uma celulite pós-prótese, aquele joelho que fica mais vermelho e não só o joelho, corre um pouquinho para a canela, para a tíbia, na região anterior da perna, e a gente fica naquela coisa, devo entrar com antibiótico, isso aqui vai sumir, faz parte da evolução do quadro. Muitas vezes eu não entro, evolui bem, às vezes eu entro, evolui bem do mesmo jeito e eu continuo com essa dúvida. Dilamar, alguma coisa? Você deve ter casos assim também? Nesses casos, sim. Nesses casos, eu sempre me abraço com um infectologista. Eu procuro um infectologista para estar junto comigo, porque você entrar empiricamente, você corre o risco de atrapalhar o tratamento do infecto. E aí, eu prefiro abordar fazendo antibiótico do que esperar uma prótese evoluir para a infecção. Sabe qual é o problema do infecto, às vezes? Ele vai falar, faz um ultrassom e vai ter coleção, ele vai mandar abrir para tirar aquela coleção que é hematoma. Não, depende do infecto, calma. Não é bem assim. Tem ortopedista, infecto. Ô, Luz, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em abordar esses pacientes e colocar esses pacientes na sala. Eu costumo dizer para os meus residentes que o joelho não tem fechecler, você não pode ficar abrindo e fechando a toda hora. Nesses pacientes, início pós-operatório imediato, com essa vermelhidão, com esse eritema, a minha tendência é esperar não fazer antibiótico, é aguardar, ver como é que vai essa evolução, porque se eu começar a fazer antibiótico, eu posso mascarar uma infecção pior ainda, e eu posso fazer seleção de cepa, que é a pior coisa que pode acontecer para a gente. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no manejo desses pacientes. Tá? Eu acho que o infecto é importante, mas tem que ser uma coisa muito compartilhada, a gente tem que conversar com eles. A minha tendência, acabamos de ter um caso em Bahamas, o colega lá me mandou a foto, espera um pouquinho,
Tá com uma semana de pós-operatório, espera mais um pouco. Com 3 semanas, ele me mandou aquele processo, ele silenciou e ficou bem. Nem todo caso vai assim, mas eu acho que nós precisamos acompanhar mais clinicamente. Se é um paciente que vem com dor, com ele tem aí, meu amigo, aí muda. Mas se ele não tem dor, está bem, está com bom ato de movimento, vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que dá para diferenciar uma celulite como, de repente, uma infecção superficial de pele ou de um processo infeccioso que esteja apresentando no joelho. Porque se for uma infecção, o paciente já vai ter mais dor, vai estar com mais dificuldade de movimentação. E muitas vezes a gente pega o paciente que só a pele está vermelha e que preocupa um pouco. Esses casos eu trato com antibiótico, assim. Eu acho que para partes moles o antibiótico pega bem. Mauro, resumindo e concluindo essa hiperemia, Mauro. Olha, o que o infecto pode fazer? O infecto precisa ser bom em infecção musculoesquelética, né, gente? Senão acha que tudo é celulite, tudo que tem que tirar prótese, tudo que tem que operar, e não é bem assim. Resumindo, olha, o infecto que trata disso trabalha muito com pesquisa. Então, eu posso sugerir para vocês uma publicação que acabou de sair agora no Journal of Arthroplasty, tem 2 meses, que analisou joelhos vermelhos na prótese de joelho. E o joelho vermelho na prótese de joelho não dava para recomendar se você tinha que intervir do ponto de vista cirúrgico ou não. Então, eu estou completamente associado com o IDEAMAR. Eu acho que a gente tem que olhar e avaliar se tem uma celulite extensa, não só distal por causa da ação da gravidade, começando proximal, o paciente tem sintoma sistêmico, piorou a atividade inflamatória, aí eu acho que você tem que intervir com antibiótico específico para micro-organismos que fazem infecção em prótese. Senão, eu prefiro fazer com que o doente segure um pouco em atividade física e a gente vai avaliando no dia a dia. Mauro, quanto tempo você espera para poder fazer isso? Por exemplo, qual o tempo ele espera para esse resultado para colocar o antibiótico ou não? Então, é melhor, mas eu tenho uma escala de 2 a 3 semanas, então eu espero 3 a 5 dias. Então eu vou avaliando o doente com muita frequência. Vai mandando mensagem, vai mandando foto, e aí eu vou vendo a evolução, peço o exame. 2 dias depois eu vou ter uma intenção de tratar ou não, se o paciente tiver aumento da atividade inflamatória, por exemplo, sem uma outra origem. Então, vamos lá. Piorando um pouquinho o caso, chegando onde o Cobota quer, 3 semanas de evolução. Agudo. Ele vai no teu consultório com 10 dias, depois da prótese e tal. Na segunda consulta, que daria para tirar uns pontos ali, tem um ponto com secreção sanguinolenta. Alguém tinha pedido para ele, o VHS ainda está numa curva, está alto, o PCR ainda está um pouquinho alto, não está baixando. E você fica naquelas, eu devo intervir, é uma secreção sanguinolenta, não é uma coisa tão superficial, você vê que sai de dentro da articulação, devo imobilizar, ver se espero, tiro o anticoagulante, eu já tinha tirado, e o que fazer nessa fase? E se intervir, faz um D mais E, você limpa e deixa, ou troca só o poli, ou já faz em um tempo só uma revisão, ou faz em 2 tempos? 3 semanas de evolução, Bota. Isso aí seria indicação de um curativo a vácuo, e nesse caso eu já pediria lá uma consulta, interconsulta com o infecto para estar acompanhando, mas eu não sou tão invasivo, agressivo assim, de logo na primeira manifestação já indicar uma abordagem cirúrgica, não. Dilamar. Quando você tem aquele hematoma, principalmente na parte medial da tíbia, na região mais próxima da tíbia, e que você está começando a drenar, isso me preocupa, e eu procuro ser um pouquinho mais agressivo. Nos primeiros 15, 20 dias eu já procuro fazer a abordagem, lavar novamente e tentar trocar o polietileno. Demar. Eu tenho uma conduta um pouco mais conservadora, eu tendo a acompanhar mais esse paciente, se ele realmente apresenta piora do quadro clínico dele, principalmente em termos de dor articular, aí talvez ele seja um candidato a fazer o D mais R, porque não é uma cirurgia simples. A gente fala, vai trocar o polietileno. Não, é uma cirurgia que, normalmente, para ser bem feita, tem que ser feita em 2 tempos. Porque se você parte do pressuposto que aquilo é uma possível infecção, você tirar aquele polietileno, manter o mesmo material, manter o mesmo capote, tudo, e colocar um polietileno novo depois de lavar, você vai estar reinoculando
a bactéria que você está imaginando limpar. Então, eu acho que é uma cirurgia que tem um custo metabólico alto, então nós temos que ter uma certeza muito grande de que a gente vai fazer bem para aquele paciente. Mas a minha tendência talvez seja, se eu tiver disponível o curativo a vácuo, talvez seja uma ideia, mas deixar o D mais R para fazer provavelmente um pouco mais tarde, já com 5, 6 semanas, se persistir a drenagem, que é fator de infecção. Mauro, o que que você acha do curativo a vácuo numa secreção que você vê que é intraarticular, que está babando, mas está no início? A favor dessa fase do curativo de pressão negativa nessa fase para tentar diminuir a exudação, mas a gente precisa ter esse olhar se não é uma fístula, né? Que comunica com a cavidade, porque se comunicou com a cavidade, aí tem que ir para o DER de Não, qualquer forma. comunica, ela Precoce. vem de lá. Você vê que é aquele líquido que está vindo de lá ainda, né? Pode ser um hematoma que está drenando por ali, pode ser. Mas se comunica, muda. A favor do DER, e também sou bem a favor do VAC, as duas coisas juntas. Quanto mais precoce, melhor, mas como o Edmar falou, não é simples você chegar lá e pedir para operar de novo e trocar os componentes de polietileno. Entretanto, se tem uma celulite que evoluiu, tem fístula, tem descência de ferida operatória em 3 semanas, como você colocou, aí, na minha opinião, é controle de dano. Limpeza e desbridamento e o VAC eu acho super importante. Mas o E VAC câmara troca do hiperbárica? pódio. Mauro, câmara hiperbárica. Câmara hiperbárica, na minha opinião, não deve ser utilizado para infecção em implante, de forma nenhuma. Que tem descência de ferida operatória. Fundamentalmente, aquele ponto que abriu, que está exudando, além da celulite, aí este paciente, na minha opinião, é muito importante ir para o DER e colocar um curativo com pressão negativa contínua. As duas coisas eu acho que são importantes. Certo, certo. Assim como o de você também, mas para mim salvar a prótese é tudo. Agora, para fechar aqui, que a gente já está com mais de 45 minutos, em relação a uma coisa que me surgiu, ali, eu acabei acompanhando na Universidade de Miami um cirurgião, e eles colocam o soro, como que chama aquela solução que vai com povidine e soro fisiológico? Surgifor, É o da soro BD. A BD está da fazendo BD, Surgifor. né? E É. eles colocam na bomba no Surgilab que a gente usa, em vez de descer o soro, desce aquilo, lava, 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 depois lava com soro depois. Você acha que a gente vai estar matando por afogamento a bactéria ou tem sentido isso, Mauro? Ó, tem um delay, Mauro. Mauro está mudo. Mauro tá mudo. É, Não, tá ruim, Maurão. tá ruim? Tá, Então, agora melhorou. Volta a falar, volta a falar. mata Ó, por afogamento. mata por afogar. Mas, ô Tá Mauro, bom. nós temos aí alguns trabalhos, e acho que foi o ano passado, o Parvise fez uma mesa redonda, que está até no VUMED, e ele propagandeia o uso desse Surgifor, que é uma solução que já vem pronta, é estéreo, o frasco você pode pegar, e ele lava. Estava ele e mais 2 colegas, e dizendo que o índice de infecção dele abaixou dramaticamente, e que ele recomendava o uso sem restrições. Fala, Cobota, o que você acha? Eu fiquei falando muitas vezes no privado com o Idemar, porque já me perguntaram do Povidine, como se fosse o Betadine. E o Idemar, ele fala que não tem esse produto estéreo, que aquelas almontogias, elas não são estéreis. Eu não sei se o Mauro pode colaborar, se o pessoal perguntando se pode ser utilizado, se não é recomendado. O que eu vi é um saco de soro mesmo, que o Demar está falando. Eles colocavam fechado e plugava no Surgilab e lavava com aquilo. E depois lava de novo, tira. Esse Uhum. Surgifor, o cirurgião pode pegar, porque ele vem Isso, estéreo tudo, e pode isso, usar. é um saco plástico. E aí, Dila, você lava com povidine ou não? Não, a gente costuma lavar aqui somente com soro, não coloca nada de mistura para poder melhorar a limpeza, não. Muito, né? Eu vou só completar, gente. Olha,
no tratamento de uma prótese infectada, assim, a gente precisa de solução antisséptica, junto com o soro fisiológico. Na pia, se você for tratar, você colocar uma prótese, eu não vejo muito porque você colocar uma substância antisséptica. Mas no tratamento, lembrando que isso não é fratura, isso não é trauma. Colocar antisséptico é muito importante, mas o antisséptico tem que ter uma atividade contra bactérias que têm muito baixa multiplicação, que é aquelas que vão formar biofilme. Então, não tenho nada contra você colocar uma substância antisséptica, que seja antisséptica estéril, obviamente, no campo cirúrgico. Mas em ensaio clínico, o que eu conheço de ensaio clínico são substâncias à base de clorexidina. É isso. Certo. Pessoal, já estamos quase com 50 minutos, eram 30. O assunto aqui poderia durar a tarde inteira, ainda mais com uma mesa dessa aqui, é muito gostoso. E foi uma mesa diferente. Eu tentei trazer o dia a dia, sem ficar fugindo um pouco de tudo que acontece nos congressos, como é que você faz o diagnóstico, como que são as revisões, é uma coisa mais simples, não sei se vai agradar ou não, mas pelo menos está sendo diferente. Cada um pode se despedir aí, eu faço o encerramento no final. Vai lá, de lá. Você primeiro. Eu queria agradecer a Luso, a SPCJ, doutor Idemar, Kubota, que são grandes amigos, e Mauro, que eu conheci agora. Obrigado aí pelo carinho e atenção de todos. Demar. Só agradecer a vocês o convite a participar dessa mesa maravilhosa. Estar com vocês é sempre um prazer muito grande. E lembrar para os nossos residentes que talvez venham assistir que a infecção mais fácil de você diagnosticar é a do outro. A coisa mais difícil é você diagnosticar a sua infecção. Você normalmente fica meio refratário. E olhe, se pegue com o infecto, tenha uma equipe boa, tenha um bom clínico e, na suspeita, não espere muito, não. Procure agir. E se está com dúvida, fala com alguém mais velho, troca uma ideia, que duas cabeças pensam melhor que uma. Obrigado. Abraço grande a vocês. Boa semana. Bota. Não, agradecer a SBOT o convite, parabenizar o Luz aí pelo comando e parabenizar e agradecer o Mauro de estar participando aí do nosso grupo, dos vários congressos do joelho que a gente está fazendo, que ele abriu um pouco a mente da gente. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma outra visão, uma outra abordagem nos casos de infecção depois de todas as palestras que ele deu já. Mauro. Colegas, amigos, que, enfim, a gente está junto há tanto tempo, né? E dizer que essas conversas informais muitas vezes são tão bacanas e tão resolutivas do que a gente ficar formalmente apresentar ensaio clínico no congresso. Então, essas conversas informais tiram muitas dúvidas nossas e dos residentes, das pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, gente. Um abraço para todos. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da podcast da SBOT e convido a assistir os próximos também. Um bom dia para vocês. Bom dia, viu, Demar? Porque é o dia todo, é a tarde e a noite. E boa semana para todo mundo e um bom mês, então, e um bom ano. Até mais.